Sejam bem-vindos a mais uma aula do ciclo de estudos em odontopediatria da UFMG. Estamos muito felizes com o seu interesse de estar aqui e aprender um pouco mais com a gente. Hoje o tema da nossa aula é os principais fármacos em odontopediatria. Gostaríamos de começar nos apresentando. Essa é a nossa equipe. Muito prazer, meu nome é Mariana Coimbra, sou aluna de graduação em odontologia. Também tenho aqui comigo os meus colegas Débora Santos e Patrick Cota, também alunos de graduação em odontologia. Esse projeto foi desenvolvido em conjunto com o aluno de mestrado Rodolfo Pinho, com a odontopediatra Priscila Mourão e sob a coordenação dos discentes Luísa Gatti, Patrícia Santos e dos docentes Paulo Antônio e Raquel Vieira. Nosso interesse com essa aula é relembrar, ampliar e aprofundar o conhecimento na temática de farmacologia, mas principalmente sobre as especificidades para o público odontopediátrico. A classificação, indicação e uso dos principais fármacos, também o receituário. Historicamente, os alunos de odontologia têm dificuldade com a prescrição de medicamentos. É possível encontrar nas bases de dados alguns estudos que comprovam a insegurança, o medo e a dúvida que os alunos apresentam como prescritores, dificultando a terapêutica clínica. Este também é um dos principais motivos que guiaram a escolha do tema de hoje. A farmacologia, que é o estudo da interação das substâncias químicas com os tecidos biológicos, bem como suas doses, indicações e reações adversas, é de extrema importância para a prática clínica em odontologia, porque através dela conseguimos realizar o manejo da dor, da inflamação, da infecção e o controle da ansiedade. Então, para a prática estar completa, além dos protocolos de execução clínica, um bom cirurgião dentista precisa conhecer sobre os medicamentos, indicações, contraindicações e formas de uso. Pensando agora especificamente no contexto da odontopediatria, é preciso ter em mente que as crianças apresentam diferenças nas funções dos órgãos relacionados à absorção, distribuição, metabolismo e excreção dos fármacos em seus organismos, caracterizados principalmente pela imaturidade renal e hepática. Então, erros de sub- e sobredose podem afetar o tratamento e levar mais facilmente a uma toxicidade perigosa neste público. Os parâmetros utilizados para determinar a dose pediátrica pode ser a superfície corporal, calculada através da quantidade de fármaco para cada área de tecido, o que deixa o cálculo muito complexo, portanto, não sendo muito utilizado. Outro parâmetro para ajuste da dose pode ser por idade. Geralmente, as crianças de idades próximas apresentam peso parecido, mas este parâmetro não pode ser tomado como regra, porque vocês já devem imaginado que existem sim variações de peso e altura entre crianças de idades próximas. Então, talvez, seguindo unicamente esse critério, a dose poderia ser utilizada de forma insuficiente. O parâmetro mais utilizado nesse caso é a de peso corporal. Nesse caso, a gente realiza uma regra de 3 simples, utilizando a dosagem máxima a cada quilo da criança. Mas sempre precisamos prestar atenção na relação de concentração e dose. Uma frase interessante que encontramos ao longo dos nossos estudos foi essa: crianças não são adultos em miniatura, exemplificando a necessidade de ajuste de dose para esse público que pode ser muito afetado. Outra especificidade para a odontopediatria é em relação às apresentações comerciais desenvolvidas para esse público. Então, um mesmo medicamento pode ser encontrado na forma sólida, como nos casos de comprimidos e cápsulas, ou também na forma líquida, como as soluções e as suspensões. Nesse momento, é importante relembrar que a fórmula líquida é a mais indicada para esse público, porque as crianças apresentam dificuldade para ingerir as formas sólidas. Não é recomendável que corte, triture ou misture os medicamentos com bebidas e alimentos, porque afeta a absorção e a biodisponibilidade do fármaco no organismo. As apresentações mais recomendadas são as líquidas. Sabendo disso, a indústria farmacêutica adiciona em suas formulações os flavorizantes e alto teor de açúcar para tornar o fármaco mais palatável e com maior aceitação para a criança. Aqui, uma dúvida muito recorrente no consultório: o antibiótico causa cárie? Então, a resposta é não. O antibiótico não causa cárie, mas sim a adição de açúcar que acontece para tornar esse fármaco mais palatável. As orientações para esse público é realizar a escovação logo após a ingestão do fármaco e adequar os horários à realidade da criança e de seus pais. Agora, vamos começar um segundo momento da nossa aula.
onde vamos apresentar as diferentes classes de medicamentos: os analgésicos, anti-inflamatórios, antibióticos, benzodiazepínicos, antifúngicos, antivirais e fitoterápicos. Falando um pouco sobre os analgésicos, é importante a gente ter muito claro quando indicar, né, o analgésico e qual tipo de analgésico a gente pode indicar em odontopediatria. Então, os analgésicos, eles são indicados em caso de necessidade de controle de dor de intensidade leve e moderada na clínica odontopediátrica. E os analgésicos, eles podem ser classificados em de ação periférica ou não opioides, que a gente pode dar como exemplo o paracetamol, a dipirona, e que são mais utilizados em odontopediatria. E os de ação central, ou opioides, são mais utilizados em tratamentos oncológicos ou pós-traumáticos, pouco comuns na clínica odontopediátrica. Então, hoje a gente vai conversar um pouco com foco nos analgésicos não opioides. Na imagem a seguir tem 2 exemplos comerciais, né? O Tilenol, um exemplo comercial bem conhecido do paracetamol, e a Novalgina, né? Que também é um exemplo comercial conhecido, né, da dipirona monoidratada. Mas qual que é o analgésico de primeira escolha em odontopediatria? É uma dúvida muito comum. Muitos odontopediatras acabam pensando, né, e se enganando aí, achando que a Novalgina seria o analgésico de primeira escolha. E, na verdade, não. O analgésico de primeira escolha é o paracetamol. E aí, alguns mitos precisam ser quebrados, né? Qualquer medicamento, não só o paracetamol, se bem indicado, se prescrito de forma correta, na dosagem correta, levando-se em consideração o peso, levando-se em consideração a indicação, ele vai ser bem indicado em relação a risco de toxicidade, né? A risco existente, né, e que de fato existe, de lesão hepática em decorrência do uso do paracetamol. Esses riscos eles vão ser controlados a partir de uma boa indicação, de uma prescrição, de uma dosagem correta. E aí algumas dicas, né, de prescrição. Então, o paracetamol, que é a nossa primeira escolha, ele deve ser administrado de 6 em 6 horas, pode ser administrado aqui no caso da odontopediatria, em suspensão, como forma de apresentação, e a solução em gotas. A suspensão, ela tem diversas formas aí de se administrar, pode se administrar na seringa, na colher, no copo dosador. No caso da solução em gotas, é indicado a posologia de uma gota a cada quilo, se limitando, né, ao máximo de 20 gotas aí, essa prescrição. É bom se atentar também à concentração desses fármacos. A solução em gotas, ela apresenta uma concentração de 200 miligramas por ml e a suspensão, ela tem uma diferença de concentração, sendo que 32 miligramas por ml para crianças e 100 miligramas por ml para bebês. Por que isso? Né? Porque uma concentração maior seria indicado para crianças menores. E aí isso se dá pela forma de administração. Para o bebê, o fabricante indica que se administre numa seringa, que exige ali volumes menores para se administrar. E para criança maior um pouco, a gente pode administrar no copinho dosador, na colher. Então, a volumagem vai ser maior e, por isso, a concentração ela precisa ser menor um pouquinho. E aí tem também a dipirona sódica como exemplo, e que tem como diferença aí, principal a concentração de 500 miligramas por ml para a solução em gotas e 50 miligramas por ml a suspensão.
E também a posologia, que deve-se considerar uma gota a cada 2 quilos, respeitando sempre esse máximo de 20 gotas. E aí, lembrando, a primeira escolha, né, para a nossa prescrição de analgésicos na odontopediatria, né, vai ser o paracetamol, e que a gente tem que ter muita atenção na hora de indicar bem, corretamente, e prescrever a dosagem, né, correta, né, para que a gente evite qualquer risco em decorrência do uso do medicamento. Quando, além de dor, é necessário controlar os sinais clínicos da inflamação, nós utilizamos os anti-inflamatórios. Enquanto os analgésicos eles controlam apenas a dor, os anti-inflamatórios eles controlam a dor e a inflamação. E os sinais da inflamação são dor, calor, rubor, edema e até mesmo perda de função. E o que é uma inflamação? A gente pode exemplificar com o trauma dentoalveolar. Quando uma criança, ela por algum motivo, ela sofre um trauma em algum dentinho, aquele periodonto que estava no seu estado fisiológico, ao ser lesionado, aquele ligamento periodontal e todo aquele periodonto pode gerar uma inflamação. Isso significa que aumentou o fluxo sanguíneo ali naquela região e por isso gerou um inchaço e a dor, ou também rubor, edema ou a perda de função. E o anti-inflamatório, ele age bloqueando essa resposta inflamatória, impedindo os sinais e os sintomas da inflamação. Os anti-inflamatórios, eles são classificados em 2, os não esteroidais e os esteroidais. O que difere um do outro é o mecanismo de ação. Enquanto o não esteroidal, ele age bloqueando a síntese da enzima ciclooxigenase, o esteroidal, ele bloqueia a síntese da enzima fosfolipase A2. Enquanto isso, o não esteroidal, ele é mais utilizado em casos de traumatismo, cirurgias e inflamação com limitação funcional. Já os corticoides, eles são mais utilizados no pré-operatório de cirurgias complexas ou tratamento de lesões da mucosa. Os não esteroidais, eles são mais prescritos na odontopediatria. E o anti-inflamatório mais indicado na odontopediatria é o ibuprofeno. Isso porque ele gera uma menor atividade antiplaquetária e uma baixa reação gastrointestinal. Além disso, enquanto os analgésicos eles são empregados por um período máximo de 24 horas, o ibuprofeno ele pode ser empregado por até 48 horas. Além disso, ao receitar um anti-inflamatório, o cirurgião dentista ele deve ter muita cautela. Isso porque, como a Mari disse, as crianças elas não são adultos em miniaturas, têm ali uma imaturidade renal e hepática. Por isso, a resposta das crianças aos medicamentos é diferente da resposta observada nos adultos. Aqui a gente tem o ibuprofeno, nós temos ele em 3 diferentes concentrações, em 30 mg por ml, em 50 mg por ml e 100 mg por ml. Na concentração de 30 mg por ml, o nome comercial dele é Alivium, e ele é indicado para crianças a partir de 6 meses de idade. A posologia dele é de acordo com o peso, e vem um quadro na bula que é importante sempre ter acesso a essa bula, porque nessa concentração de 30 mg por ml vai ser um pouquinho mais difícil de receitar. Além disso, ele pode ser empregado de 6 em 6 ou de 8 em 8 horas e de 3 a 4 vezes ao dia, se atentando sempre à dose máxima, que é crianças com mais de 30 quilos, a dose máxima que pode ser empregada para elas é 7 ml. Esse aqui é o quadro que ele vem disponível na bula. Então, por exemplo, se chegou uma criança no consultório pesando 10 quilos, você pode receitar para ela de 2 a 3 ml do Alivium. Se chegar uma criança de 37 quilos, é importante lembrar da regra da dose máxima, que ela pode ser empregado para ela no máximo 7 ml de Alivium. Na suspensão de 50 mg por ml, também é indicado para crianças a partir de 6 meses de idade. E esse é uma regrinha, você pode indicar 1 a 2 gotas por quilo. Então, se chega no consultório uma criança que pesa 10 quilos, você pode receitar para ela 10 ou 20 gotas de ibuprofeno. Além disso, também ele é empregado de 6 em 6 horas ou de 8 em 8 horas, também de 3 a 4 vezes ao dia. A dose máxima dessa concentração é um pouquinho diferente da outra. Crianças menores de 12 anos
pode ser receitado no máximo até 40 gotas por dose. Isso sendo de 3 a 4 vezes ao dia, que vai dar no máximo de 160 gotas por dia. Já no ibuprofeno de 100 mg por ml, eu acredito que seja o receituário mais fácil, porque você vai receitar sempre uma gota por quilo. Então, se a criança pesa 20 quilos, você vai receitar para ela 20 gotas. Também de 6 em 6 ou de 8 em 8 horas e de 3 a 4 vezes ao dia. A regra desse é que crianças com mais de 30 quilos pode ser receitado no máximo 20 gotas por dose, que durante o dia dá no máximo 80 gotas ao dia. Bom, quando a gente fala de outros anti-inflamatórios, eles não são muito empregados na odontopediatria. O mais comum e o mais indicado é justamente o ibuprofeno. Quando a gente fala da nimesulida, o fabricante ele desaconselha sua administração para menores de 12 anos de idade. Isso porque foi relatado 2 casos de síndrome de Reye relacionado ao uso da nimesulida em crianças, além também de gerar um alto efeito gastrointestinal, que é comum a todos os anti-inflamatórios. O diclofenaco também, tanto o potássico quanto o sódico, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou que medicamentos à base de diclofenato sódico ou potássio, eles devem apresentar na bula a advertência de que não são indicados o uso em menores de 14 anos de idade, exceto em caso de artrite juvenil crônica. E a contraindicação desses anti-inflamatórios que não seja o ibuprofeno, ele se deve justamente à falta de estudos sobre a segurança e a eficácia quando administrado em crianças. Outra informação importante é que não é comum administrar analgésico associado a um anti-inflamatório na odontopediatria. Se existe essa necessidade de controlar dor e inflamação, você vai receitar o ibuprofeno. Não se combina um ibuprofeno com dipirona, por exemplo. Nesse caso, você deve escolher apenas o ibuprofeno. Bom, como eu disse no início, os corticoides eles não são tão indicados na odontopediatria, a não ser quando a gente tem alguma lesão bucal. Então, aqui nós temos 2 exemplos de corticoides, um que é apresentado em pomada e o outro que é líquido. O primeiro é a trioncilona, que é o Oncilon A hora base, que é uma pomada que vai vir na concentração de 1 mg por grama. Ele é mais utilizado em casos de estomatite aftosa recorrente. Além disso, também a gente tem a betametasona, que é utilizado em casos de língua geográfica. Língua geográfica, apesar dela ser assintomática, tem casos que alimentos ácidos pode provocar ali um desconforto ou um pouco de dor. Nesse caso, é indicada a betametasona. Bom, pessoal, agora vamos nos aprofundar mais em relação aos antibióticos. Essa é a classe indicada nos casos de disseminação sistêmica do quadro infeccioso. Então, quando o paciente apresenta estes sinais e sintomas de mal-estar, indisposição, febre, edema extrabucal, celulite, trismo, aumento de gânglios linfáticos, nós intervimos com o antibiótico para ajudar a combater a infecção. Este é o antibiótico mais prescrito na prática odontológica, a amoxicilina. Ela é um bactericida que atua contra a síntese da parede celular, causando a morte das células bacterianas. É classificada como de amplo espectro, uma vez que atua sobre os diferentes tipos bacterianos e é um medicamento com baixa toxicidade e poucos efeitos adversos, justamente por atuar contra a parede celular, estrutura que as nossas células não apresentam. Então, essa toxicidade é seletiva. Além disso, apresenta absorção e eliminação muito rápida. A infecção odontogênica não é causada por um único micro-organismo, mas frequentemente é polimicrobiano, de característica mista. Nós utilizamos essa foto para ilustrar o processo carioso em diferentes momentos. Em um momento inicial, a cárie inicia com a organização da placa e a aderência de bactérias gram-positivas. E conforme a profundidade da lesão vai aumentando, o perfil do grupo de bactérias presentes também muda, até chegar no momento de destruição óssea e formação da coleção purulenta e odor fétido, caracterizando a presença de bactérias anaeróbias, justificando a necessidade de um medicamento de amplo espectro. Mas nós sempre indicamos a amoxicilina? Não. Aqui temos um esquema sobre quando fazer a correta prescrição. Então, se o paciente apresenta dor e edema, a gente vai seguir
para a prescrição de um antibiótico. Se ele não apresenta, a gente faz uma intervenção sem o antibiótico. Então, se o paciente apresenta alergia à penicilina, a gente não escolhe a amoxicilina, que é um antibiótico dessa classe. Nós escolhemos outros, que podem ser a eritromicina, a azitromicina ou a claritromicina. Para a indicação de amoxicilina, nós seguimos este esquema de posologia de 8 em 8 horas, 3 vezes ao dia, 50 miligramas a cada quilo durante o dia, para crianças menores de 40 quilos. Então, aqui a gente tem uma suspensão de antibiótico de 250 miligramas a cada 5 ml. Nós precisamos realizar uma regra de 3 para poder realizar o cálculo correto dessa dosagem. Então, se a gente precisa oferecer 50 miligramas a cada quilo para essa criança por dia, a gente tem que saber qual é a dose necessária para o peso da criança. Então, por exemplo, uma criança com 20 quilos, nós podemos ofertar no máximo 1.000 miligramas por dia para essa criança. E se nessa suspensão nós apresentamos 250 miligramas a cada 5 ml, nós vamos descobrir quantos ml nós daremos para essa criança também com uma regra de 3. Então, se ela pode tomar no máximo 1.000 miligramas, ela vai chegar a uma dosagem de 20 ml por dia. E como são 3 dosagens ao longo do dia, é 20 ml dividido por 3, então uma criança vai poder tomar apenas 3 ml por dia. Quando se trata de cápsulas, né, nós comentamos que as crianças geralmente devem ser submetidas à prescrição de soluções orais, mas para crianças maiores de 40 quilos ou 12 anos de idade, nós podemos sim prescrever as cápsulas de amoxicilina. A mais recomendada é de 250 miligramas, de 8 em 8 horas, 3 vezes ao dia. Mas em casos mais graves, nós também podemos ofertar a de 500 miligramas. As associações com a amoxicilina mais comum, né, são a amoxicilina com ácido clavulânico, que vai fazer uma ação sobre as beta-lactamases resistentes à penicilina, ou então o metronidazol, que vai causar uma ação profunda sobre as bactérias anaeróbias. O antibiótico de primeira escolha quando o paciente tem alergia às penicilinas é a eritromicina. Ela é recomendada o seu uso de 6 em 6 horas, 4 vezes ao dia, durante 7 a 10 dias. E o uso é de 10 miligramas a cada quilo por dia. Também os antibióticos, né, estão envolvidos na profilaxia antibiótica, indicados em caso de necessidade de prevenção contra a endocardite. Então, pacientes que já passaram por problemas cardíacos, troca de válvula, então eles precisam, sim, ser submetidos previamente a cada procedimento. Então, 30 minutos a 1 hora prévias ao procedimento, nós ofertamos 50 miligramas por quilo para pacientes pediátricos e 2 gramas para pacientes adultos. Também é importante falar em relação à automedicação. As crianças, né, elas não se automedicam, mas acontece sim uma automedicação parental. Os analgésicos são os mais utilizados na prática de automedicação, né, então porque eles apresentam venda livre, mas os antibióticos, né, quando eles sobram, eles são usados de forma indiscriminada nas residências. E isso pode levar a uma resistência bacteriana. Então, é preciso que nós, cirurgiões dentistas, prestamos atenção nessa prescrição e realizemos ela de forma adequada. Então, pessoal, falando um pouco sobre mais uma classe aí de fármacos que é de interesse, a gente vai falar dos benzodiazepínicos, né, ou ansiolíticos. E antes de começar a falar, né, sobre as opções aí de prescrição e tudo, eu gostaria de dizer a importância da gente ter cuidado, né, ao prescrever esse tipo de medicamentos, né? Medicamentos controlados, eles podem ser prescritos por dentistas, mas a gente tem que ter muita parcimônia nessa prescrição. Então, em odontopediatria, a gente prescreve normalmente o midazolam, né, para esse controle comportamental na clínica. E por que o midazolam? Porque em relação a outros benzodiazepínicos, ele tem uma ação muito curta. Então, ele nos dá um controle maior das consequências não desejadas a partir, né, daquela
daquele objetivo almejado ali com aquela prescrição. E aí é interessante falar dessas consequências, porque a gente tem que ter tanto cuidado na prescrição desses medicamentos. Às vezes a gente quer uma sedação moderada de um paciente, só que uma dose que seria direcionada, uma sedação moderada, pode gerar, em alguns casos, né, uma sedação profunda. E às vezes a gente alcança essa sedação profunda ou uma sedação leve sem conseguir ter controle sobre isso. Então, por conta dessas questões, é importante que essa prescrição seja feita com muita parcimônia e também seja feita com uma equipe multiprofissional. Então, mesmo a prescrição via oral, é necessário que se tenha um médico ali para se fazer o controle, é necessário que se tenha toda uma estrutura para caso essa criança precise de uma assistência, né, de emergência, para que se tenha condição de se dar essa assistência necessária a essa criança. Então, assim, não é brincadeira, né, a prescrição de benzodiazepínicos na clínica odontopediátrica. No caso de injeção intramuscular, intravenosa, é necessário indicar que um técnico em enfermagem que ele faça essa injeção. Então, a gente precisa ter muito cuidado. E essa prescrição, ela carece de um receituário de controle especial, né? Está dentro da lista B1, da lista de psicotrópicos. Então, a gente vai falar um pouco à frente sobre os receituários. Eles precisam, né, que de uma inscrição específica, é necessário que se faça uma inscrição na Anvisa para prescrever esse tipo de medicamento. Então, é importante que o midazolam, o mais indicado para o uso na odontopediatria, ele precisa, ao ser administrado, de todos esses cuidados. E ele é utilizado com qual finalidade? Né? Eu falei um pouquinho. Ele é utilizado principalmente na nossa clínica odontopediátrica para mediar comportamento. Então, quando as nossas técnicas de modulação comportamental, né, as técnicas tradicionais, não são suficientes para essa modulação comportamental, a gente pode lançar mão de instrumentos farmacológicos para nos ajudar nessa modulação de comportamento. O midazolam, ele tem ação ansiolítica, sedativa e de indução do sono. Por isso, né, ele vai trazer um efeito aí positivo no que diz respeito a esse controle comportamental. Porém, fazer as ressalvas de que a gente não consegue ter certeza absoluta de que a gente vai ter o efeito desejado. Então, uma dose direcionada, uma sedação moderada, pode trazer tanto uma sedação muito leve ou uma sedação profunda, sem que a gente tenha 100% desse controle. E, além disso, é importante que esse paciente seja colaborativo. A sedação, né, com o midazolam, não vai fazer um milagre, né? Então, esse paciente ele precisa ser colaborativo, né? Porém, ele está passando por um episódio de ansiedade e tudo, e aí o nosso benzodiazepínico vai ajudar no controle dessa ansiedade. E aí é bom ressaltar que o uso incorreto desse medicamento ele pode acarretar em depressão do sistema nervoso e respiratório, podendo até mesmo levar ao óbito. Então, é importante que seja monitorado o tempo todo, ao longo do procedimento clínico, desde a administração do medicamento até o término do procedimento, deve haver monitoramento desses sinais vitais, né? Então, da saturação de oxigênio, né? Da pulsação. Os sinais vitais desse paciente precisam ser monitorados o tempo todo, né? Por isso que é importante uma equipe multiprofissional, que enquanto você faz o procedimento, né, alguém vai ficar responsável por esse monitoramento. Além disso, vale ressaltar que o odontopediatra pode lançar mão de antifúngicos, de antivirais, de fitoterápicos, né, a depender da indicação na clínica odontopediátrica. Então, eu queria ressaltar aí, na classe do antifúngico, um medicamento, a anistatina, em um caso
que a gente teve contato no momento de fazer os estudos para essa aula, a gente viu que a nistatina foi utilizada em caso de candidíase oral, né, de um bebê, e ela foi empregada tanto em solução para o tratamento das lesões bucais do bebê, tanto em pomada no bico do seio da mãe, né, para se evitar a proliferação aí da infecção fúngica. Como antivirais, a gente tem aí, né, o aciclovir e o vaza como exemplos. Além dos antivirais, nós temos os fitoterápicos como exemplo, né, o Admuc e a camomila C. Então, gente, agora a gente vai construir juntos, né, um receituário. É interessante a gente ter atenção, né, aos detalhes ao preencher o receituário, para evitar erros, né, para evitar que informações fiquem faltando, porque o receituário ele precisa estar completo para controle do farmacêutico, se ter um controle maior, né, no que diz respeito à automedicação, né, os pais medicando as crianças ali. Então, é importante que se tome cuidado com cada detalhe, né, na hora de preencher o receituário. E aí, a gente vai colocar, então, lá no cabeçalho, lá em cima, o nome do profissional. Então, no seu caso, o odontopediatra, o seu nome, o seu registro no CRO e o seu endereço. Tá? Logo abaixo, é importante que se tenha um nome completo e corretamente escrito, de forma legível, né, do paciente. O peso do paciente aí, a gente falou, né, ao longo da apresentação, a importância de se ter o peso para fazer, né, a prescrição correta e o endereço desse paciente. E aí vai ser importante para o controle aí, do farmacêutico. Abaixo das informações relativas ao paciente, a gente vai colocar a forma de uso, então, uso interno, uso externo desse medicamento, e a via de administração, por exemplo, né, via oral. Abaixo, a gente coloca o nome do medicamento, a concentração desse medicamento, e aí, com uma setinha, né, após a setinha, a gente indica a quantidade total. Abaixo, a gente vai destrinchar toda essa posologia, né, a via de administração, né, a concentração utilizada, posologia correta, né, quanto a frequência, a duração, né, e todos os detalhes relativos a essa utilização. E aí, né, ao final dessa receita, é importante que se tenha a data, né, a data completa, né, a gente precisa do ano também, né, porque como é que a gente vai saber qual foi a data exata, né, que foi dado esse receituário. Então, a data completa e a assinatura, né, com carimbo desse profissional. No que diz respeito às receitas especiais, né, o talão azul, o talão amarelo, a prescrição de medicamentos controlados, né, a portaria SVS-MS, número 344/98, define que o cirurgião dentista ele pode prescrever substâncias e medicamentos sujeitos ao controle especial, somente para o uso odontológico, né? Então, é necessário que se faça a inscrição no órgão regulador, né? Se faça a impressão, né, desse talão, né, numa gráfica credenciada, para que se tenha a permissão para prescrever esse tipo de medicamento. E aí a gente tem alguns exemplos, né? Medicamentos aí
controlados que entram dentro dessa prescrição especial, né? Estão sujeitos a esse controle especial. E alguns exemplos, né? Analgésicos opioides, benzodiazepínicos, como a gente conversou, antidepressivos, anticonvulsivantes, que vão ser prescritos em uma receita especial, variando aí o tipo de receita conforme a classe desse medicamento. É isso, eu queria agradecer, né, a atenção de todos, né, em nome do grupo. Aqui estão as nossas referências. Muito obrigado.